Som. Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia. O Laboratório de Inovação em Atenção Primária à Saúde, vinculado ao Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz Rio de Janeiro, deseja uma ótima manhã de estudos a todos. O Laboratório de Inovação busca sempre aplicar conhecimentos desenvolvidos pela Fundação Oswaldo Cruz no dia a dia das equipes de saúde da família, com a premissa de cuidar de pessoas e oferecer um serviço de resolutividade. Agradecemos a presença dos integrantes e técnicos do Laboratório de Inovação, dos gerentes e servidores da CESAL, dos residentes, preceptores, supervisores de preceptoria, dos programas de residência multiprofissional e médica, dos coordenadores do programa de residência multiprofissional e dos coordenadores do programa de medicina, família e comunidade. Convidamos para a fala a coordenadora do evento, a senhora Dinaci Hans. Ah, que lindo. Vocês ficam rindo e eu dou risada. Essa história, a senhora Dinaci Hanzi. É chique, né, gente? Esse Rodrigo é chique demais. Bom dia a todos vocês. Que alegria estar aqui com vocês. Vocês todos que fazem o projeto acontecer. A gente tem o coração repleto de gratidão, de pertencimento, por vocês estarem aqui conosco nesses anos todos, fazendo tudo isso acontecer. O projeto de inovação, ele trouxe uma nova história para a atenção primária de Campo Grande, e a gente tem recebido esse reconhecimento, e isso é muito, muito gratificante para todos nós, que acreditamos que é possível, sim, ter uma atenção primária resolutiva, uma atenção primária que tenha resultados positivos, né? E a gente tem conseguido dimensionar isso, e isso tem nos feito acreditar que é possível a gente continuar fazendo mudanças. O Laboratório de Inovação, ele encerra, né, um ciclo bastante importante, e nós recomeçamos com um novo projeto. E aí vocês vão me perguntar, mas por que, Dinaci? Por que mudar o nome do projeto? Faz parte, né, da política da Fundação Oswaldo Cruz, pensar uma nova estratégia, ter novas responsabilidades pactuadas conosco, para que a gente possa caminhar e melhorar ainda mais. É esse o desafio. Então, esse seminário encerra o ciclo do Laboratório de Inovação de Atenção Primária, e a gente começa um novo ciclo, que é o Laboratório TEIAS, né? Territórios Integrados de Atenção à Saúde. Então, essa é um pouquinho do que nós vamos acontecer nesses 2 anos. Nós temos mais 2 anos de projeto, conseguimos por mais 2 anos no município de Campo Grande, e depois a gente não sabe como é que fica, né? Campo Grande assume o projeto como um projeto da Secretaria Municipal de Saúde, dá continuidade da forma que a Secretaria de Saúde achar pertinente, e o projeto vai para outro estado, outro município, que ainda vai ser definido pelo Centro de Estudo Estratégico da Fiocruz. Então, eu quero aqui agradecer a vocês todos que fizeram do Laboratório de Inovação eles ter os resultados que teve, né, que são muito gratificantes para todos nós, e pedir de todo o coração para vocês que nos ajude nesses 2 anos para que nós possamos continuar no cenário nacional, construindo uma atenção primária responsável e resolutiva. Obrigada por todos vocês estarem conosco. São vocês que fazem a diferença no laboratório. Muito obrigada. Daremos, então, início às atividades com as apresentações das experiências exitosas que foram selecionadas para a manhã de hoje. Convidamos a primeira apresentação, a inserção de DIU,
pelos profissionais das unidades de saúde da família, LIAPS. Lá na frente, lá na frente. Vamos lá. Slide. Para frente. Bom, então, bom dia a todos. Eu sou a enfermeira Fabiane, sou preceptora da residência multiprofissional e atualmente estou na USF Itamaracá. Bom dia, eu sou a Camila, sou médica de família e comunidade. Também sou preceptora na USF Itamaracá. E nós viemos trazer para vocês, hoje, a nossa experiência exitosa nesse tempo de laboratório, né? Nós trouxemos uma delas, que é a inserção do DIU pelos profissionais de saúde da família das unidades LIAPS. Então, a gente trouxe alguns dados aí, né? Dentre os métodos contraceptivos, né? O DIU, que ele é mais amplamente utilizado em todo o mundo. Temos aí, então, em torno de 15% de utilização no mundo, e só que no Brasil a gente tem 1,9 ainda. Esses dados são do PNDS, que são dados de pesquisa nacional, de 1,9, que são dados baixos, né, considerado aos outros anticoncepcionais utilizados. Então, a gente pensa muito sobre como a gente está disponibilizando e incentivando as mulheres a utilizar e os profissionais a estarem fazendo essa inserção também. Os contraceptivos de longa ação, eles são conhecidos como LARC, né, que é Long Acting Reversible Contraceptive. Eles representam importante estratégia de custo efetiva na prevenção de gestações. Então, ele tem uma eficácia grande e, pensando em custo-benefício, ele é muito melhor, né, do que os outros contraceptivos. Ele tem menos reações adversas e ele tem uma longa duração aí de 10 anos, que se a gente for contar aí quantas cartelas de contraceptivos são usadas, e um DIU a gente consegue durar aí por 10 anos. Aqui. Então, o nosso relato de experiência começa compartilhando um pouco da nossa experiência antes mesmo da entrada do laboratório, né? Eu sou médica da rede já tem 7 anos, 8 anos, a Fabi também já estava há algum tempo. Então, assim, a gente vê que antes, o nosso maior problema era que a gente tinha um acesso restrito a esse recurso para a população. Então, o atendimento da inserção de DIU era centrado no CIAM, né? Então, a gente tinha que fazer uma regulação pelo CISREG, para essas pacientes chegarem até o CIAM, encararem a fila lá do CISREG, né, para serem chamadas para inserir o DIU. Isso levava muito tempo. Então, nós que estamos ali diariamente com a população, a gente acompanha, a gente acaba fazendo parte da família, né, da nossa população ali, a gente via que muitos ou acabavam tendo uma gravidez indesejada nessa espera, né, ou acabavam optando por outro método, normalmente o anticoncepcional oral ou injetável. Então, assim, que acaba sendo, né, mais desconfortável para essas pacientes. Então, com a chegada do laboratório, a gente melhorou muito esse acesso, né? A gente se capacitou e isso começou a ficar mais próximo da população. E também a gente tem a questão do desconhecimento dos profissionais. Então, o que acontece? Muitos profissionais desconheciam que eles poderiam estar inserindo o DIU dentro das APS, principalmente aí os enfermeiros, né? Além da questão de falta de treinamentos. Não tinham treinamentos feitos pelo município e nem os profissionais procuravam treinamentos por fora porque não sabiam que podiam estar inserindo o DIU aí dentro das unidades. Achavam que era só dentro de consultório ginecológico, obstétrico, né? Então, tem essa questão também. A gente tem também uma questão que bateu muito de frente, que foi a proibição do enfermeiro, né? Lá em 2009 ele foi considerado apto, veio uma lei do ato médico que proibiu, né, que a gente inserisse, e agora em 2022 a gente está podendo aí inserir de novo. Em Campo Grande, a gente tem no nosso protocolo que a gente pode inserir, assim como no Ministério da Saúde, com os treinamentos devidos, feitos em
em partes teóricas e com práticas. E também a gente tinha um modelo médico centrado em Campo Grande. Então, tínhamos enfermeiros que ficavam com a parte burocrática e médicos que acabavam trabalhando mais na parte, né, assistencialista. E mesmo com o assistencialismo, nós tínhamos muitos médicos que acabavam ficando só com os ginecologistas obstetras mesmo. Então, só ficavam lá no CEAM. Alguns médicos, eu acho que faziam em algumas unidades, né? Mas os médicos de saúde da família realmente não tinham essa liberdade. Até porque a gente não tinha um grande número de médicos de família aqui no município, né? Então, normalmente, quem ocupa ainda uma boa parte, não, né, desmerecendo, são médicos generalistas, e acabava não tendo na sua formação, né, esse treinamento para inserção do DIU. Que eu me lembre, assim, eram 1 ou 2 unidades onde era um médico de família que acabava inserindo, né, e proporcionava, né, esse recurso à população. Aqui a gente trouxe algumas fotos, tá, para representar melhor. Nessa primeira foto, a gente tem aí um canal teórico, é uma residente de enfermagem, que já não está mais no programa. A gente fez um treinamento em canal teórico mesmo. Então, isso quer mostrar que a gente não precisa fazer um grande evento para fazer um treinamento. Não é necessário que a gente, né, faça um grande evento. Dentro das unidades, a gente pode fazer um matriciamento no canal teórico, um treinamento ali com os nossos próprios residentes. E a USF Tamaracá sempre faz isso, né? Entrou residente novo, a gente está treinando. Não tem habilidade, a gente vai e faz outro treinamento junto. Ali na segunda foto, a gente tem um treinamento na Clínica da Família do Nova Lima. Quando a gente fez o treinamento, eu estava na USF Oliveira, e aí tiveram algumas colegas da CESAL, né, que não participavam do programa de residência, que fizeram esse treinamento, porém elas não tinham assim, habilidades para estar inserindo. Então, eu falei, ó, ela perguntou para mim, você pode ir lá me ajudar? Eu falei, posso, vou levar minhas meninas. Fizemos um DIU, um dia só de inserção de DIU. Acho que nesse dia nós inserimos mais ou menos uns 8 a 10 DIUs, né? Ajudamos ela, também pudemos ajudar a população, então foi bem legal, bem interessante, e a gente mostrando nosso trabalho por aí, né? Aqui também tem uma foto no dia de treinamento. No SF Oliveira veio uma ginecologista do Rio de Janeiro, e aí fizeram uma parceria com a Bayer e trouxeram um protótipo para que a gente pudesse estar inserindo ali no protótipo para ficar melhor, porque às vezes você falando, né, não tem a noção de como é. Essas fotos a gente fala que são históricas para nós. Esse foi o primeiro DIU inserido na USF Tamaracá. Nós fizemos um matriciamento entre nós mesmos. Na época veio um preceptor do Rio de Janeiro, que era o Eduardo, que está até ali na foto sentado para inserir o DIU. E ele, como veio da residência, tinha esse treinamento, né, por 2 anos lá, ele matriciou eu e as outras R1s que estavam na unidade nessa época, né? Então, aí nós começamos, a partir dali, a ter um horário de agendamento para realizar a DIU. Fizemos uma lista de espera, assim, levantamos ali na unidade, através dos ACS, as pacientes que tinham interesse, puxamos do CISREG, né, quem tinha sido encaminhado para fazer a inserção de DIU, e aí a gente teve uma lista inicial, eu lembro, de 40 pessoas. E dessas 40, a gente inseriu ali no primeiro ano de residência praticamente todas, né? Poucas, às vezes por motivos mesmo de contraindicação ao DIU, né? Que é raro, mas pode acontecer. A gente não colocou em todas, mas a gente foi fazendo essa busca ativa desses pacientes. E foi bom para nós, porque a gente acabou, né, treinando bastante, né? E tinha ele ali que tinha mais experiência para dar um suporte. Acho que com 3 meses que a gente estava realizando a inserção de DIU, teve uma outra unidade do projeto, que era o USF Noroeste, que viu, né, a gente comentando ali entre os preceptores que a gente estava realizando, e eles quiseram ir para lá fazer o matriciamento. E aí eu fiz com a doutora Lana e a Estela, que estavam lá na época, e as residentes, eles foram para lá, passaram, assim, acho que o horário estendido, e a gente marcou alguns dias ali para fazer esse treinamento e, né, propagar, e eles iniciaram também o procedimento lá. Essa primeira foto é da enfermeira Luana, que ela é uma enfermeira que ela não é do projeto, mas ela abraçou também, né, o procedimento, ela se interessou, quis ser capacitada também, e ela também realiza o DIU, para provar que mostrar que a gente também tem uma boa interação ali na nossa unidade.
Atualmente, todos os médicos e enfermeiros fazem inserção de DIU, mesmo os que não são do laboratório, porque nossa unidade é uma unidade mista, né? E ali na segunda foto, a gente tem 2 residentes. A Isadora, que é R1 de Medicina de Família, e a Natália, que é R1 de Enfermagem. Está até ali a Natália. Elas fazendo juntas o procedimento, né? E aí essa foto ela mostra muito bem como as 2 residências elas funcionam mesmo estando assim em projetos distintos, né? Mesmo assim a gente continua trabalhando na multiprofissionalidade e a gente estimula isso o tempo inteiro. Então elas mesmas já vão lá, ó, ô enfermeira, fulana, vamos me ajudar lá a colocar um DIU, vamos lá me ajudar a fazer alguma coisa, ou então a menina vai lá, tem PF que vai lá só para segurar bebê, né? Quando a mãe vai com a criança. Então, a gente sempre tem alguém ali. Eu me lembro de quando a gente fez o treinamento, todos participaram do treinamento. PF, farmacêutico, enfermeiro, médico, as nossas fisioterapeutas, todo mundo participou, porque eu acho que não é só saber fazer, mas saber explicar, falar nas suas consultas, né? Todo mundo que está na unidade tem que saber o que é um DIU, para que ele serve e que nós temos esse serviço para ser oferecido. Aqui temos outra foto, são 2 residentes de medicina, né? No seu primeira inserção de DIU, todos felizes, alegres. Então, a gente sempre tira uma fotinha no primeiro DIU e deixa guardadinho. A Bárbara lembra. Então, aí a gente quer mostrar os principais resultados que a gente percebeu com isso, né? Primeiro foi a ampliação do acesso, que eu já falei um pouquinho, né? Foi deixar isso mais próximo da população. Uma coisa que era tão difícil para eles conseguir, que era trazia até uma... Não sei se a palavra seria essa, mas uma má fama, assim, né? Que os pacientes já vinham, nossa, não, mas esse negócio de DIU, não, e será que isso dá certo, né? E trazia aquela foto do neném que nasce com o DIU assim, o DIU pregado. Não vou fazer isso, né? Todo mundo já queria logo a laqueadura. E as que queriam inserir, ficavam esperando na fila. Então, a gente acabou levando isso para a nossa equipe, em geral. Os próprios ACS que estão ali no contato diário com o paciente, eles sabem informar do procedimento, quais são as contraindicações, que não é uma coisa assim perigosa, que é uma coisa simples de ser feita, que não precisa de um centro cirúrgico, pode ser feito no ambulatório. Então, a gente acaba capacitando a nossa equipe para levar uma informação real para a população. E, com esse acesso facilitado, melhorou muito a adesão das usuárias. Até a gente atende não só a nossa unidade, mas como a gente tem unidades em torno que não realizam procedimento, a gente abraça essa população também, que quando eles têm interesse de colocar, a gente coloca na nossa agenda e faz a inserção também. É bom para a gente, que a gente treina o nosso residente, a nossa equipe, e também para a população que acaba usando do serviço, né? Então, foi essa descentralização e a redução do encaminhamento, que foi drástica, né? Então, para o planejamento familiar hoje, vai basicamente pacientes que são indicados para cirurgia mesmo, de laqueadura ou vasectomia. O restante a gente resolve ali na unidade, então diminuiu bastante a nossa taxa de encaminhamento. A gente tem também, como somos uma unidade LIAPS e temos em torno da nossa unidade unidades que não estão inseridas, né, no laboratório, nós também fazemos inserção de DIU dessas populações. Então, eles entram em contato com o nosso gerente, ou pelo nosso WhatsApp, ou conosco mesmo, porque a gente fica no WhatsApp lá de vez em quando, e aí a gente agenda essas mulheres para a gente fazer uma avaliação e ver se realmente pode inserir. Então, a gente não só insere da nossa população do Itamaracá, mas a gente também insere das mulheres que são ali da região, né, que estão ali perto. A gente espera que isso se amplie e que outras unidades também possam estar fazendo inserção de DIU, né? E a gente fala também sobre o empoderamento dos profissionais. Os profissionais, eles se empoderaram e eles começaram a fazer, perderam o medo, né? E acabaram, assim, gostando, e a gente está fazendo bastante lá na nossa unidade. A gente sabe que é uma realidade que tem em todas as LIAPs, né? A inserção de DIU, e lá também a gente está podendo fazer. Aqui a gente trouxe um gráfico, né? De 2019, que foi quando o laboratório entrou, né? E aí, 2020 foi quando o laboratório entrou na USF Itamaracá. Então, 2019 a gente não tinha nenhuma inserção de DIU, todos eram referenciados para o CEAM, ou algumas unidades que tinham ginecologista que faziam inserção de DIU, porque antes dessa época eu trabalhei numa UBS, tinha uma ginecologista, porém ela não fazia,
né? Então, aí, em 2020, a gente vê crescente as inserções de DIU. Chegando aí até 2022, a gente teve mais de 60 inserções em um ano. A gente espera aí que nesse ano a gente vai ter mais, porque a gente já começou a inserir agora em 2023. Então, acho que vai subir, vai sempre crescendo. O que a gente tira de conclusão, né, dessa nossa experiência exitosa é que, primeiro, essa questão do acesso, né, de novo, que mudou a vida de muitas famílias ali, que evitaram uma gravidez indesejada, com certeza, né, que se sentem mais seguros, né, e confortáveis com um método que está ali fácil, seguro, e levando em consideração o custo do DIU e a durabilidade dele, a gente vê que isso é um investimento, né? Que assim, ele reduz muitos custos, né, que você gastaria com um anticoncepcional por 10 anos. Um DIU vai durar o mesmo período. Imagina quantas cartelas que uma mesma paciente vai usar, né, por 10 anos. Então, se a gente for ver a questão financeira, ele compensa muito. Fora isso, né, o mais importante é um método mais simples, né, sem tantos riscos quanto a cirurgia, mais barato, o paciente não tem que usar de um centro cirúrgico, né, não tem, é um profissional só inserindo, né, o que reduz bastante o custo também. Não tem efeitos colaterais, praticamente. Quando eles surgem, né, que são um sangramento um pouquinho maior, cólicas, são ali nos primeiros 6 meses, normalmente todas as pacientes passou esse período de adaptação, já estão tranquilas com o DIU, nem lembram que tem, né, a gente até brinca, fala, 10 anos, pelo amor de Deus, você não vai esquecer de tirar, hein? E pô, outros precisarem. Mas assim, é um método muito tranquilo, e muito seguro e barato. Então, pra gente que vive, né, numa questão de recursos, às vezes, limitados, é uma coisa que tem que ser mais propagada, mais investido, né? Até a gente tem outros tipos de DIU. O que a gente trabalha lá, acho que a gente não falou, é o DIU de cobre, né? Então, a gente está só com um tipo e já fez uma grande diferença. Então, a gente espera, talvez, a gente poder usufruir dos outros, né? Dos DIUs hormonais também, vamos fazer mais diferença ainda. E aí, nas nossas considerações finais, então, a gente fala sobre a inserção do DIU como uma atividade nesse cenário de prática. Ela reflete, né, de extrema relevância para a residência, porque é mais um serviço que o residente ele está aprendendo, né, mais uma prática que ele vai estar levando para onde ele for, e isso é muito importante, né, tanto para os que ficam e para os que vão, né? Espero que aí, a gente já falei isso, que um dia isso se amplifique, se estenda, e que outras unidades também possam estar fazendo a inserção de DIU, né? E a gente está se prontificando para, se precisar, fazer os treinamentos aí nas outras unidades. E estamos aí, os residentes também, olha lá a cara deles. Mas a gente estamos aí para fazer, tá? Então, a gente... É isso. A gente só espera também o DIU hormonal, né? Atualmente, a gente tem pacientes que não se enquadram no DIU de cobre, e aí a gente faz um encaminhamento para o CEAM para fazer o DIU hormonal. A gente sabe que ele, atualmente, ele vem do estado, ele não tem no município, por isso que é feito, mas se tiver, a gente também vai poder estar fazendo lá. Aqui o nosso referencial bibliográfico. E é isso, pessoal. Deixamos uma frase aqui de Cora Coralina que diz muito sobre sabedoria, né? Aí queremos agradecer a oportunidade, né, de compartilhar a nossa experiência exitosa, que nós temos muito orgulho dela. E nos colocar à disposição, assim como a Fabi falou, né, se precisarem, estamos aí para capacitar as outras unidades ou quem desejar. Obrigada. Obrigado. Sou eu. Sou eu de novo. Vamos passar uma informação para todos os presentes, tanto aqui localmente no auditório, quanto aqueles que estão assistindo online. Prestem bastante atenção nas apresentações, pois no final nós faremos uma premiação. E aí todos vocês aqui presentes, sejam no local ou de forma remota, vão poder votar, né, no primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta experiência exitosa. E aí vai receber um mimo, né, oferecido pelo laboratório, tá? Então prestem bastante atenção nelas. Convidamos para a próxima apresentação
a experiência exitosa, que é a primeira jornada acadêmica realizada na Unidade de Saúde da Família Jardim Itamaracá. Eu de novo, gente. Permaneço no palco, vou dispensar apresentações, vou apresentar a minha colega que está aqui. Bom dia, pessoal. Me chamo Beatriz, sou profissional de educação física, residente do primeiro ano da USF Itamaracá. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o que foi o nosso evento, a primeira jornada acadêmica e saúde da família da USF Itamaracá. Foi realizada pela Residência Multiprofissional em Saúde da Família, em conjunto com a Residência de Medicina de Família e Comunidade. Nós sabemos aí que o aprendizado nas residências, ele é teórico, prático, teórico. Então, a gente tem essa questão de estar aprendendo com as nossas vivências. E isso torna a residência uma das mais importantes, né, pós-graduações, porque você consegue aprender na prática e ver a realidade. Nas outras pós-graduações, você acaba aprendendo, mas a gente sabe que quando a gente chega na vida real, não é assim que acontece, né? Então, as residências, elas têm isso. Além disso, a gente pensa muito sobre produção científica, né? O quanto é importante a gente estar adquirindo dados reais que podem ser utilizados em larga escala, né, futuramente, para que sejam criadas estratégias, né, de melhoria de serviço, para também os residentes estarem aprendendo. Então, a produção científica ela tem que ser estimulada desde o início até o final, né, da residência, não somente no TCR, o famoso TCR, temido TCR, né? E então a gente tentou fazer isso para estimular a produção científica. Bom, a nossa jornada, ela surgiu com o objetivo de identificar e divulgar as potencialidades e os sucessos para a nossa população. Para a gente estreitar vínculo, no dia, ela ocorreu dia 25 de novembro, né? Nessa data também ocorreu a terceira conferência de saúde local, e aí por isso a gente resolveu fazer o evento junto, até para que a população tivesse ciência do que a gente faz na unidade também como residente. É muito engraçado, porque já aconteceu diversas situações do paciente chegar lá na unidade e falar: eu não quero ser atendido por residente. E essas oportunidades de mostrar o nosso trabalho, mostrar o que a gente faz, qual é a nossa ideia, é muito importante. Então, a população estava presente, foi muito interessante. Foram expostos, na verdade, 12 trabalhos e 10 foram apresentados em forma de banner e apresentação oral, abordando os temas vivenciados pelos próprios residentes no contexto de saúde da família, e orientado pelos preceptores. Todos os trabalhos tinham os autores e orientados pelos preceptores e a nossa supervisora Evelyn, que foi fundamental, né, na construção do processo. Esses são os nossos trabalhos, e aí a gente vai falar um pouquinho para vocês terem conhecimento dos temas. Essa foto, a gente trouxe ela porque é uma equipe toda multiprofissional. A ideia, inclusive, dos trabalhos era que não fossem, por exemplo, tiveram duplas e trios, que essas duplas e esses trios não fossem da mesma categoria, exatamente para a gente continuar trabalhando essa parte multiprofissional. Então, ali a gente tem o primeiro trabalho. Os residentes do primeiro ano realizaram pesquisas e os residentes do segundo ano apresentaram os trabalhos de conclusão de residência, o que eles estavam pesquisando no TCR. A Cíntia, que é a nossa fisioterapeuta, a doutora Cíntia, trouxe conhecimento dos profissionais da atenção básica sobre a fisioterapia. Eu e a Natália, que é enfermeira, apresentamos a importância do exercício físico para a manutenção da saúde mental em mulheres idosas. Nosso médico, Samir, ali no canto, sobre a abordagem da saúde da criança e adolescente na atenção primária à saúde. No próximo slide, nós temos a enfermeira Larissa, com impactos da pandemia do Covid-19 na cobertura vacinal de crianças menores de 2 anos, no município de Campo Grande, MS. Ali nós temos a Letícia, que é médica da unidade, Flávia, enfermeira, Isadora, farmacêutica,
tema delas foi o impacto do diabetes mellitus na saúde mental dos usuários diabéticos insulinodependentes de uma unidade de saúde em Campo Grande, MS. Ali no canto nós temos a Thalia, nossa enfermeira, que trouxe sobre a percepção das usuárias sobre atribuições do enfermeiro na estratégia de saúde da família na atenção à saúde da mulher. Aqui nós tivemos o nosso médico, nosso médico Isaac, com diagnóstico e manejo da vertigem posicional paratoxística benigna na APS, um estudo de revisão. Nessa foto temos a doutora Isadora. Esse trabalho ela fez em conjunto com uma outra médica, a Giovana, mas que não estava presente na apresentação. Comunicação médico e paciente, adesão ao tratamento, um desafio na APS. Ali no canto nós temos o fisioterapeuta Luiz com auriculoterapia em pacientes com lombalgia. E nós tivemos também a participação dos acadêmicos de medicina do 5º ano da Uniderp, que eles quiseram fazer parte do evento, quiseram fazer parte da jornada, pesquisaram e montaram também um trabalho com um tema muito interessante sobre o atendimento à pessoa transexualizada na atenção primária à saúde, uma revisão de literatura, e esses foram os temas dos trabalhos apresentados no nosso evento. Gostaria de ressaltar que todos os trabalhos eles foram feitos pelos próprios residentes, eles escolheram as temáticas que eles queriam trabalhar, nós apenas estimulamos, né, como preceptores, então eles escolheram o que eles queriam trabalhar e aí foram desenvolvendo, foram atrás, foram fazendo pesquisas, né, e fizeram aí os banners. O pessoal da Uniderp ajuda bastante a gente, então não seria, seria muito ruim deixar eles de fora, sendo que eles estão participativamente, né, na unidade. Ao final, então, a gente fez uma premiação, lembrando que nós tivemos uma comissão avaliadora, a gente teve o coordenador da medicina, Ciro, a coordenadora da multiprofissional, Gabriela, e a supervisora do Oliveira, que não está mais no programa, a Tayana. Então, esses três, eles avaliaram todos os banners, foram em todas as apresentações, e aí os que mais se destacaram, né, porque todos ficaram bons, os que mais se destacaram receberam aí uma lembrancinha que os preceptores fizeram com muito carinho e amor. Então, aí a gente fez, né, uma lembrancinha. Por quê? Apesar deles terem apresentado, eles também organizaram o evento. Então, assim, eles ficaram até 10 horas da noite organizando. Teve dias em que foram buscar cadeira, tapete, foram buscar de tudo. Organizaram café da manhã, fizeram salada de fruta. Tudo foi organizado pelos próprios residentes, tá? Juntamente também a gente não pode deixar de citar a nossa assistente social, Josimara, que esteve ajudando, porque foi junto com o conselho, né? Foi junto com a conferência local. Então, os nossos residentes, isso estimulou eles, né, a aprenderem como organizar um evento, trabalhamos a participação social, então foi bem legal. Aqui nós temos, então, algumas fotos do nosso evento, né? Temos ali a primeira foto, que tem os balões azuis, que foi o cadastramento. Então, a gente fez o cadastramento de todo o pessoal que entrou dentro do nosso dia, e a gente fez cadastros em crachás, que tinham nomes separados por gestor, usuário, né? E profissional, para que todo mundo pudesse reconhecer e conversar entre si. Tivemos ali uma fala inicial de preceptores, supervisores, a Dinaci também falou, os coordenadores, né? Tivemos uma apresentação lúdica com uma dança e depois a nossa assistente social ela deu início à conferência local, onde vieram outros assistentes sociais de outras unidades, lembrando que todos os profissionais da unidade participaram ativamente. Então, eles estavam lá, eles participaram com todos, né? Fizemos tudo junto. Aí a gente trouxe mais algumas fotos do evento. O trabalho que eu e a Natália pesquisamos era a respeito do nosso grupo de ginástica, que acontece lá na USF Itamaracá tem 8 anos,
E aí a gente trouxe sobre o impacto que esse grupo causa na vida das mulheres, né? E elas tinham as fotos expostas nos banners, e aí quando elas viram, elas quiseram tirar uma foto, eu tô ali, sou eu, e relataram sobre a importância desse grupo na vida delas, então foi um momento que foi muito bacana para a gente. Ali naquela outra foto nós temos a nossa coordenação, a coordenação da residência médica, Ionise, Mamãe de Nasci, para vocês verem aí. Senhora, não pode, Mamãe de Nasci. Tá melhor, né, Dinaci? Aqui nós tivemos também rodas de conversa, né? A gente tem ali a primeira foto, uma roda de conversa. Nós tivemos a participação de psicólogos do CAPS, a nossa psicóloga do NASF, e tivemos o convite do professor Edmilson, né? Que veio para falar sobre saúde mental nos dias atuais. Então, fizemos uma roda de conversa, todo mundo pôde expor e falar algumas coisas. Na segunda foto, nós tivemos aí o nosso presidente do Corém, né? O Sebastião, ele foi convidado e ele veio participar, foi muito legal, falou um pouquinho sobre o trabalho da enfermagem, né? E ele também abordou um pouco da questão multiprofissional. E essa foto aqui mostra os nossos residentes, alguns preceptores. Então, ali a gente fez um enfeite ali no início, colocamos uma faixinha, foi bem legal. E os meninos ali todos... Nesse dia, a gente chamou eles lá na frente para bater palma e para elogiá-los pelo dia. Então, a gente, para fazer a apresentação, a gente pensou de trazer tanto o relato da Fabi como preceptora, mas o meu relato como residente também sobre o que foi fazer a jornada. Cara, que loucura, né, organizar evento, né? Para a gente foi muito complexo, porque foi a primeira jornada, então a gente não tinha referência do que fazer, como expor, de onde vem, que ideias teríamos, e aí os nossos preceptores, né, colocaram a ideia para a gente comprou e falou, então vamos fazer da melhor maneira possível. E aí a gente se organizou entre a gente... Quando a gente fala em evento acadêmico, a gente pensa, nossa, organizar, fazer um trabalho, mas para a gente foi acontecendo de maneira natural e todo mundo colocou para se esforçar. Vamos fazer, vamos dar o nosso melhor, então. E nisso tiveram pessoas, como a Fabi falou, residentes que ficaram até 10 horas da noite organizando as coisas, as meninas que fizeram a decoração passaram do horário enchendo o balão uns dias, o pessoal que ficou responsável pelo cofre, teve gente que estava lá fazendo patê de madrugada, salada de fruta, para a gente conseguir fazer da melhor maneira possível. Isso conta como uma grande experiência para a gente, porque hoje a gente, fazendo uma segunda jornada, a gente já tem algumas ideias do que a gente consegue melhorar, o que dá para ser feito, e tem noção de algumas coisas, o que foi muito gratificante, muito bacana para a gente levar para fora da residência. Não só, então agora a gente não só tem a experiência de fazer um trabalho de conclusão de residência, mas organização de um evento, apresentação oral de um banner, tudo isso foi assim, com certeza vai contar muito para a gente como experiência no futuro. Então, finalizando aí, a gente fala sobre a produção científica, né? Que eu já falei lá no início, que deve ser praticada desde o início, foi por isso que a gente fez. Então, estimular a produção científica para a gente criar dados, não somente para mostrar para os outros, né? Não somente para mostrar para a população científica, né? Para a comunidade científica. Mostrar para a nossa população o que está acontecendo de êxito, ver o que a gente precisa melhorar, quais são as estratégias que a gente pode criar para estar melhorando, né? E a participação da comunidade, é uma diretriz do SUS, então a gente precisa seguir ela. Então foi uma maneira de a gente trabalhar o controle social dentro da nossa unidade. Então foi bem legal ter eles lá, eles deram propostas, falaram sobre várias coisas, viram os banners, viram os trabalhos que foram feitos, né? Tem pessoas que vão à unidade esporadicamente, então não sabem o que realmente a gente está ofertando, né? Que hoje o ACS não consegue encontrar e conseguiram ver nesse dia, e também as pessoas que já participam da unidade ativamente, né? O conselho local, da horta, né? A gente tem uma hortinha lá, eles também estavam lá. E a gente espera estimular que outras unidades também façam isso,
né? Exponha os seus trabalhos, exponha o que você está fazendo, mostre para a sua comunidade o que a residência está tendo de êxito, né? Para que você também possa não acontecer igual acontece lá, não quero ser atendido pelo residente, né? E a gente foi um dia muito prazeroso de troca de saberes, a gente pôde conversar bastante, ouvir outras ideias, né? Surgiram ideias para a próxima jornada e a gente já está planejando aí para a gente fazer. Esse é o nosso referencial e um bom dia a todos. Vamos finalizar por aqui. Obrigada. Pessoal, nosso muito obrigada. Obrigada pela experiência da gente poder apresentar. Para a gente foi algo... Vocês não fazem ideia do que significou e quanto foi importante organizar a jornada. Acho que a gente vai levar isso para a vida. Lá no Itamaracá, a gente é capaz de fazer qualquer coisa, porque a gente fala que se a gente conseguiu fazer essa jornada, esse evento, podemos ir além. Então, nosso muito obrigada. Vou falar uma coisa. A Fabi quer ficar para apresentar o terceiro, tá? A gente quer agradecer uma pessoa que não está aqui hoje, mas que eu sei que ela está ali, ó, assistindo a gente, que é a Evelyn, nossa supervisora maravilhosa. Beijo, Evelyn. Beijo, Evelyn. E sem ela não seria nada disso possível. Muito obrigada, Evelyn. Agora acabou. Agora eu vou deixar. Cuidado. Pessoal, uma informação para todos. Já está compartilhado essa minha tela, Jonas? Tá? Foi encaminhado via grupos do Whats, tá? O link do QR Code, tanto um QR Code, se a pessoa quiser acessar fazendo a leitura do QR Code, quanto nesse arquivo em PDF, se você clicar, tá? No Acesse para Votar, ele vai abrir uma página já indicando o site onde vocês vão fazer a votação. Para poder entrar nesse site, vocês precisam digitar esse código que está aparecendo. Eu vou fazer a leitura do código, tá? É 24146309. Assim que digitar esse código, você vai entrar para a página de votação. A votação, ela não está aberta ainda, tá? Mas quando ela estiver aberta, você vai poder clicar submeter o seu voto. A submissão vai acontecer durante 1 minuto, então você tem 1 minuto para poder submeter. Só que você já vai poder escolher quem é o seu primeiro, quem é o seu segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto e quem é o quinto trabalho. Então, na medida como vocês forem assistindo, vocês vão poder já estar decidindo o seu voto, tá?
Então, dando prosseguimento, tá? Nós vamos chamar a próxima apresentação, a experiência exitosa, intitulada Teleinterconsulta em Psiquiatria, um relato de experiência. Vou passar ali pela frente, eu levo o microfone para você. Pode ir pela frente. Isso. Para frente e para trás. Bom dia a todos. Meu nome é Janine, eu sou médica de família e comunidade preceptora no Jardim Batistão. Hoje eu venho compartilhar com vocês uma teleconsulta em psiquiatria como uma experiência exitosa. Então, nós sabemos, né, a complexidade que é trabalhar como médico de família. Eu costumo dizer que parece que é fácil, né, porque fala de atenção básica, atenção primária, vai lá no postinho, aí parece que é tudo muito simples. E por isso que eu gosto do termo estratégia em saúde da família, porque realmente nós precisamos trabalhar em equipe, com estratégias, para que a gente consiga cumprir o nosso papel, que é super complexo, porque nós somos a porta de entrada da população, nós somos responsáveis por todas e quaisquer comorbidades que existam naquela população, naquele paciente. E nós temos ainda a longitudinalidade, a coordenação do cuidado, e para que isso funcione, né, a gente precisa realmente de estratégias, né? E a teleconsulta que está disponível para a gente desde julho de 2022 tem sido uma ferramenta muito importante para nossa no dia a dia, né? Principalmente nas questões de psiquiatria, porque as demandas de saúde mental são inúmeras. Com a pandemia, a gente viu um grande aumento dessas demandas que em relação à saúde mental. E o médico de família até consegue bem manejar uma crise de ansiedade, um transtorno de ansiedade, um episódio depressivo leve a moderado. Quando já ultrapassa um pouco disso, a gente precisa compartilhar esse cuidado com o psiquiatra, a gente precisa ter uma segurança, um respaldo e ofertar para o paciente um tratamento seguro, né? Pensando em realmente, não só na vida do paciente, mas de toda a sua família que fica adoecida. E aí que nós atendemos uma paciente, e ela tinha 32 anos, 2 filhas, e ela falou assim, eu preciso de ajuda, eu nunca contei isso para ninguém, mas como ela já estava ali com a gente há um tempo, né, ela teve essa abertura, essa segurança de falar isso com a gente. E ela falou que ela tinha pensamentos horríveis referente ao seu filho mais novo. Então, ela toda hora pensava em matá-lo, esfaqueá-lo, jogar na frente do carro, que logo quando ele nasceu, ela pensou em se jogar da janela do hospital com ele no colo, e ela não fazia nada de mal para esse filho, porque uma vez que ela tem esses pensamentos tão horrorosos, ela tenta cobrir ele de mais amor ainda. Então, ela era uma mãe super protetora, no 30 graus, o menino cheio de agasalho, e também uma mãe muito permissiva. Tudo que a criança queria, pode. E isso estava afetando o relacionamento com a filha mais velha, que tem ciúmes do relacionamento dela com esse menino, porque ela é super ali apegada e deixa o menino fazer tudo, enquanto que a outra menina tem uma educação, né, diga assim, normal.
Um exemplo que ela deu é que se ele chora querendo comer bala antes do almoço, ela deixa. Aí a outra irmã fala, por que que eu não posso? Aí ela fala, mas porque ele é pequeno. Eu falei, mas é justamente o contrário, né? Porque ele é pequeno que não poderia. Então, já estava ali atrapalhando toda uma estrutura familiar. A residente veio discutir, né, esse caso com os preceptores, né? No caso, fui eu e o doutor Marcos. E a gente falou assim, nossa, será que é uma depressão pós-parto, né? Que não foi vista adequadamente, tratada adequadamente? Será que é um outro transtorno? A gente ficou na dúvida ali de manejar. E a gente falou assim, vamos marcar, então, uma teleconsulta. E a gente já agendou a teleconsulta para 2 dias depois, assim, desta consulta, o que é maravilhoso. E na hora da consulta, a paciente já estava ali, né, com a gente, aberta, e conseguiu colocar todas as suas queixas, todos os seus pensamentos para a psiquiatra, que foi a doutora Fernanda. E ali ocorreu toda a consulta, toda a avaliação, a paciente ficou bem à vontade, conversaram bastante, e a gente já ficou ali prestando atenção nas perguntas que elas estavam fazendo, e na hora de abrir para o diagnóstico e para o tratamento, a doutora Fernanda abriu para a gente também, né, para falar das nossas inquietações, das nossas dúvidas, quando a medicação, a gente teve a oportunidade de tirar as dúvidas quanto às medicações, efeitos colaterais, como que pode, como que não pode. E aí que a gente aprendeu que ela estava com um toque, porque a gente costuma associar o toque aos rituais, né? A pessoa que lava muito a mão, a pessoa que limpa toda a casa, que tal. E aí a gente aprendeu que antes de vir os rituais de atitude, vêm esses pensamentos intrusivos e horríveis que realmente as pessoas têm vergonha de comentar, e é por causa desses pensamentos que leva a esses atos repetitivos. E aí a gente pôde, junto com a paciente, escolher qual seria a melhor opção de tratamento para ela, se a clomipramina ou a fluoxetina, e ali foi muito legal. Foi assim, agora, na época, a gente ainda não tinha a consulta de retorno, né? Quando eu fiz o slide, gravei o vídeo, mas agora a gente já tem 2 consultas de retorno e a paciente melhorou absurdamente. É muito legal, ela vem com outra aparência, com outra felicidade, com disposição, relatando melhora em todo o âmbito familiar, assim, né? E o que é muito legal. Então, os principais resultados é a garantia do acesso ao especialista focal de maneira rápida. O paciente não tem que se deslocar, porque uma coisa que a gente encontra, né, de dificuldade é que esses pacientes que a gente precisa referenciar para o psiquiatra, muitas vezes não vão porque alegam que não tem como se deslocar, porque o SEM é longe, o CAPS mais próximo de referência nossa é longe. Então, assim, ela foi ali na unidade, que é do ladinho da casa dela. Isso foi muito bacana. Além disso, né, o aprendizado sobre a doença, sobre o diagnóstico, sobre o tratamento que a gente teve, né? A melhora do registro médico, que a gente começou ali a saber como que se anota um exame psíquico, né? O que a gente deve ver, como que a gente deve anotar os termos corretos. A satisfação, a confiança e a adesão ao tratamento por parte da paciente, a nossa segurança em manejar um paciente desse ali na atenção primária, né? E o suporte que a gente pôde dar à família, a oportunidade do atendimento ser integral e singular. Não sobrecarregamos a fila do CISREG, não sobrecarregamos os atendimentos no CAPS, e a intervenção foi rápida, garantindo um melhor desenvolvimento, tanto da criança, né, a menor, quanto da criança maior também, que já estava com dificuldade no relacionamento materno. A reflexão é de que as tecnologias estão aí, né, cada dia melhores. Com a pandemia,
elas evoluíram bastante, nós temos diversas agora ferramentas de consulta, de teleconsulta. A plataforma é excelente, é de fácil acesso, os computadores foram ótimos, áudio, vídeo, sim, bem legal mesmo. E a população, às vezes a gente fica assim, receoso, né? Porque veio como mais uma coisa para fazer, agora a gente tem também que fazer a teleconsulta, e aí, a princípio, isso pode gerar um desconforto, uma assim, ai meu Deus, né? Vai atrasar todos os atendimentos, mas o acesso foi super rápido, a consulta durou o tempo que uma consulta, né, de psiquiatria deveria durar mesmo, e eu acredito que a partir do momento que a população comece a usufruir disso, a gente vai falar, olha, pode ser que atrase um pouquinho aqui, porque agora eu vou numa teleconsulta, e aí eles vão continuar ali aguardando e tranquilos, sem mais confusões. Então, eu acho que a gente tem que realmente utilizar dessa plataforma que a CESAL tem nos oferecido, porque ela tem sido surpreendentemente boa, assim. Acho que dá para falar que todas as minhas teleconsultas foram uma experiência exitosa até agora. Então, elas devem ser utilizadas e ampliadas e constantemente melhoradas, porque elas ajudam bastante na nossa resolutividade. E como frase final, compartilhar conhecimento é o mesmo que disseminar o desenvolvimento. Então, assim, a gente fez uma teleconsulta para este caso, e muito provavelmente, quando chegar uma outra paciente, a gente não vai precisar mais de fazer uma teleconsulta, né? A gente já vai conseguir ali dar o primeiro caminho, e assim a gente vai ficando cada vez melhor e dando cada vez um tratamento melhor, de melhor qualidade para os nossos pacientes. É isso. Vamos chamar agora para a apresentação da sua experiência exitosa, a importância do vínculo para a resolutividade na atenção primária à saúde. Fechado ainda. Porque na hora que eu abrir, vai ter só um minuto para eu voltar. Estou indo bem perto da boca. Para frente. Ele não tem aquela luzinha? Não. Porque como a apresentação é na internet, se você apontar a luz lá, não vai aparecer. Você vai até o telão e aponta assim. Dá para ir até lá. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu estou muito honrada de poder apresentar essa experiência nesse seminário, diante de tantas experiências exitosas, né? Meu nome é Emily Borges, sou residente do primeiro ano de odontologia. A minha preceptora é Eveline Freitas Soares. Hoje eu estou no Jardim Presidente, mas esse relato é referente à unidade Vida Nova. Intitulamos como a importância do vínculo para a resolutividade na atenção primária de saúde. No meu primeiro ano, mais ou menos no meio, nós trocamos de equipe. E aí nós fomos para uma equipe chamada Tarsila do Amaral, e nesse território, boa parte da população era uma população indígena. Lá dentro tinha a aldeia Água Bonita. Então, nós sabemos que a população indígena tem um diferencial muito grande. A gente não pode estabelecer um padrão, porque dentro da mesma comunidade existem várias etnias, cada etnia tem a sua peculiaridade. Então, nós fomos atrás na literatura para ter referências, para poder decidir como que a gente ia assumir essa equipe e poder fazer o melhor trabalho possível. Os atributos da PS, eles incluem a competência cultural, que faz parte do nosso trabalho,
E diversos estudos mostram que, quando a gente tem a competência cultural, a qualidade da atenção, ela aumenta. Então, nós trouxemos algumas referências que mostram isso. Isso está intimamente ligado com a resolutividade. O que é isso? Não é só resolver. É o paciente, o usuário ficar satisfeito, você vê ele como um todo, permitir o acesso universal. Então, todos esses princípios fazem parte da resolutividade. E para ter resolutividade, equipe multi. Então, a nossa residência faz muita diferença, principalmente por causa da estratégia de saúde da família. Então, nós começamos, como eu disse, a transição. Eu vou me aproximar aqui, tá? Essa primeira foto é uma reunião do conselho. Os líderes da comunidade, eles são bem ativos. E aí, a gente sempre tentou participar dessas reuniões do conselho para poder ter uma ligação com esses líderes. A gente ia também até a comunidade para buscar o apoio, porque quando você tem o apoio da liderança indígena, aí a população aceita ir na unidade, porque eles não vão se a liderança não dizer que é confiável. Então, a gente buscou conhecer esses líderes e ter a confiança deles. A nossa comunidade em questão tem 2 etnias, na verdade 3, mas eles contam oficialmente 2. E não tem um líder definido. Tem o pajé, que é a referência de saúde para eles, e tem 2 caciques, uma cacica mulher, que nem todos aceitam, e um cacique homem. Então, a gente tinha que buscar o apoio de todos, respeitando aquela cultura. Quando a gente assumiu, os agentes comunitários de saúde, nessa foto aqui no meio, eles relataram para a gente que tinha muita fragilidade de adesão ao tratamento odontológico. Primeiro, por uma parte cultural, e segundo, por aquela lenda, né? O dentista você só vai quando tá com dor. Então, assim, eles adoram ir no UPA, mas no postinho. E aí, a nossa primeira etapa foi fazer uma educação permanente com os agentes comunitários de saúde, com a própria equipe, porque eles viam a odonto como um mundo à parte. Então, a gente fez essa educação permanente com os ACS, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo mundo participava para mostrar a importância da saúde bucal e que ela tinha relação com o corpo todo. Todo mundo podia orientar que era importante cuidar da higiene oral. E aí, a partir disso, eles viraram multiplicadores, né, da saúde bucal dentro do território. A última foto é a nossa equipe, Tarsila do Amaral. Vocês podem ver que a supervisora está ali também, que a gente brincava que ela era mais da nossa equipe do que das outras. E aí, nós começamos promoção de ação em saúde na comunidade, porque eles ainda tinham um pouco de preconceito e iam até a unidade. Então, quando o usuário não vem, a gente vai até ele. Aí, como eles tinham bastante medo de dentista, uma das coisas que a gente viu que valia a pena era nem sempre chegar de jaleco. Então, a gente usava bastante Apolo, levava o jaleco e aí, se precisasse, a gente colocava o EPI. E quando tinha ação da enfermagem, da parte médica, ação de dengue, que os ACS também faziam, a gente ia, equipe de saúde bucal também, para o nosso rosto ficar familiar e eles não associarem só quando eles estivessem com dor de dente. Então, a gente foi bastante nas escolas. Nessa foto ali no fundo, acho que dá para ver, bem pintadinho, é a oca. É uma oca moderna, né? Ali eles cediam para a gente fazer ação. E aí, lá quando era na oca, eles participavam bastante. Na frente tinha uma igreja que tinha um salão que eles oportunizavam também. Então, a gente deu bastante preferência por fazer ação na comunidade. A última foto é referente ao Rally dos Sertões. Acho que vocês devem ter visto, foi bastante divulgado. E aí, o que a gente pensou? Nem sempre a gente tem o recurso que o Rally dos Sertões traz, que ele vem passando, né, nas capitais. Então, a gente pensou assim, vamos aproveitar, pedir licença, nos oferecemos para ir junto, porque era um momento que ia ter bastante população nossa reunida. Então, para a gente aumentar esse vínculo, para a gente ter mais contato com eles, nesse dia a gente fez levantamento epidemiológico de mais ou menos 100 crianças. Então, a gente conseguiu ver o que era mais urgente, conversar com o responsável, orientar sobre o acesso. Nós também aumentamos bastante os atendimentos domiciliares, porque, como eu disse, eles não gostavam muito de ir até a unidade.
E a busca ativa do indígena tem que ser indo até ele, porque muitos não têm telefone. Então, eles faltavam bastante, tinha alta prevalência de cárie, eles deixavam tudo agudizar, e aí a gente aumentou bastante o atendimento domiciliar para convencer eles de que a prevenção era importante, que eles podiam evitar chegar nesse ponto. Como a nossa intenção era fazer a prevenção, então a gente tinha que explicar para eles que não adiantava ir uma vez, que tinha que terminar o tratamento. Se ele terminasse o tratamento, ele só ia voltar para acompanhar, então aquela dor do dente ia ser bem mais difícil de acontecer. Aí nós criamos, aqui está bem difícil de ver, uns kitzinhos. Quando a gente tinha escova disponível, a gente comprava um saquinho bonitinho, colocava a escova dentro, em vez de só dar a escova, e colocava uma frase escrita assim: você é linda, parabéns por se valorizar, para incentivar e para mostrar que concluir o tratamento era algo bom. Das crianças eu não coloquei porque nem todas tinham autorização, mas a gente fez certificado de coragem, a gente comprou TNT vermelho e cortava do tamanho da criança para fazer uma capinha de super-homem. Então, assim, era só quando concluía o tratamento. E aqui, nessas últimas fotos, são mais atendimentos domiciliares, que foram o foco mesmo do nosso relato. Então, eu trouxe para vocês os nossos principais resultados. Para ficar mais claro, coloquei num quadro. Eu acredito que fortalecer o vínculo com o usuário, com a equipe, com a CS, é um resultado muito grande. Mas, para comparar, aqui nessa primeira coluna, o primeiro semestre da equipe estava sem a Fiocruz, né? Sem a equipe de residência na saúde bucal. E no segundo semestre, nós já estávamos agindo. Aí a gente comparou atendimento domiciliar, consulta programada realizada, quando eles não faltavam, e o tratamento concluído. Então, olha o quanto que aumentou. O atendimento domiciliar, 278%. As consultas que eles foram, 135% a mais. E tratamento concluído, 283%. Então, a gente viu que aumentar o vínculo e explicar do jeito que eles entendiam, respeitando a cultura deles, fez toda a diferença. Então, como reflexão, nós deixamos essa importância do profissional conhecer a população adscrita, se adaptar no território, não chegar já com um modo de agir engessado. E essa necessidade de planejar as ações e as intervenções o melhor possível em equipe multi, sempre colocando em prática os atributos da APS. Aí, como considerações finais, nós deixamos, então, a adaptação do processo de trabalho em relação à cultura, o fortalecimento dos vínculos da equipe de saúde bucal, a CS, outros profissionais de saúde, os usuários, a inclusão da CS no processo de criação de vínculo como multiplicadores, a troca de saberes entre as equipes multiprofissionais, o acolhimento dentro dos atendimentos, você não chega lá com uma ideia já pré-concebida, e o vínculo como uma ferramenta fundamental para maior resolutividade na APS. Essas foram as referências utilizadas. Eu deixei meu contato, o e-mail e o WhatsApp, e eu queria aproveitar esse momento para agradecer toda a equipe do Vida Nova, a equipe da residência, que eu acredito que ter toda essa vivência no primeiro ano da residência é muito difícil. Então, eu acredito que eu cresci muito como profissional, como pessoa, e eu gostaria de agradecer, em especial, a equipe do Tarsila, os ACS, todos os outros profissionais de saúde, e principalmente a minha preceptora, a Eveline, né, que me deu suporte para que tudo isso fosse possível. E, para finalizar, essa frase, eu acho que resume bem tudo o que eu disse a respeito do vínculo, e eu acho que a gente pode levar para todas as coisas que a gente for fazer. É muito mais importante a gente conhecer a pessoa do que a doença que a pessoa tem. Porque, às vezes, a gente chega tão focado na doença e a gente esquece que por trás da doença tem um ser humano. Obrigada. Fazer um adendo dentro do script, mas, Emily, pode ter certeza que eu sou prova viva do seu crescimento, eu te conheço desde a faculdade, eu sei o tanto que você estuda e o tanto que você se dedica, tá? Parabéns. O professor senta e chora. Eu não estou declarando meu voto, tá, pessoal?
Dando continuidade às apresentações. Sim, eu não tenho voto. Meu celular eu vou deixar até longe aqui para não votar. Dando continuidade às apresentações, vamos chamar agora a experiência exitosa, a proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, a Fabi, aos residentes, né, toda a equipe Multi. Meu nome é Jeane, eu sou dentista, atuo na unidade de saúde do Jardim Batistão. E, juntamente com as minhas colegas, a doutora Joyce, a doutora Miriam, a doutora Fabiane também, nós trouxemos o relato, né, da nossa experiência exitosa, que foi sobre a proporção de gestantes com atendimento odontológico. Bom, o pré-natal, ele busca atender a gestante na sua integralidade. Então, nada mais importante que o dentista também esteja inserido nesse atendimento, né? A assistência multiprofissional, ela é essencial. E o cuidado com a gestante, ele já era realizado da nossa unidade. Nós já tínhamos um atendimento prioritário para a gestante, portas abertas para que ela fosse atendida, então ela não precisava ficar na fila para agendar, esperar o dia do agendamento. Porém, a gente ainda tinha um índice de abstenção muito grande. A gestante, ela agendava, por mais que a enfermeira falasse, o médico falasse, olha, fulana, você precisa ir lá e agendar sua consulta com o dentista, elas agendavam, ou às vezes elas simplesmente jogavam fora o encaminhamento que o enfermeiro ou o médico dava e não passava por essa consulta. Então, isso era uma barreira para a gente, né? Nós tínhamos essa dificuldade. Então, quando veio o Previne Brasil e que foi estipulada essa meta, no primeiro momento a gente pensou, nossa, e agora? Como que a gente vai fazer? Porque é difícil alcançar a gestante. Existe, né, aquela barreira da gestante achar que ela não precisa de tratamento odontológico, aquela coisa cultural mesmo, que a pessoa só procura quando está com dor, quando está com algum problema agudo. Então, a gestante, ela achava, assim, que ir no dentista era algo supérfluo, vamos dizer assim. E aí, quando veio o Previne Brasil, a gente montou uma força-tarefa, né, para poder alcançar essas gestantes. E foi, assim, uma coisa muito legal, porque a gente... foi um trabalho de formiguinha com todos os profissionais, desde o ACS, o médico, o enfermeiro, e graças a Deus deu tudo certo. Então, assim, eu vou explicar resumidamente a regra, né, do indicador 3. Esse indicador, ele estabelece que no numerador, a gestante ela tenha pelo menos uma consulta odontológica durante o seu pré-natal. E no denominador, desculpa, no denominador, que essa gestante, todas as gestantes que estão cadastradas naquela equipe, elas vão ser avaliadas com relação a essa consulta odontológica naquele quadrimestre. A meta preconizada é de 60%, ou seja, 60% dessas gestantes que terminaram o pré-natal naquele quadrimestre, elas devem ter passado por pelo menos uma consulta odontológica. E lembrando que esse indicador, ele tem o peso 2. Então, com esse objetivo de alcançar essas gestantes, as 4 equipes da unidade, elas traçaram algumas estratégias para poder chegar aos nossos resultados. Então, eu venho aqui contar para vocês como que foram essas estratégias. Então, a estratégia assim, que eu considero
mais importante, e acredito que foi um divisor de águas, foi o trabalho multiprofissional. Então, começa lá pelo médico, a enfermeira que abre o pré-natal, ela já direciona a paciente para ir direto para o consultório odontológico agendar a sua consulta. Então, como era antes? A gestante abria o pré-natal com a enfermeira ou com o médico, e aí falavam, né? Olha, gestante, você tem que ir lá na recepção e agendar a sua consulta. Só que o que acontecia? Muitas vezes ela não ia agendar, ou quando agendava, ela ia lá, agendava para uma data qualquer, e aí depois faltava. Porque essa gestante ela não tinha consciência da importância do atendimento odontológico. Então, a partir desse compartilhamento multiprofissional, dessa troca de saberes, então, o que acontece? A enfermeira ou o médico já fala, olha, fulana, é muito importante que você vá ao dentista. Muitas vezes já aconteceu da minha enfermeira, ela levar a gestante ali pela mão mesmo, entendeu? Quando tem tempo para isso, a enfermeira vai lá e leva a gestante para agendar. E o que foi importante também é o agendamento não ser mais pela recepção. Ai, obrigada. Agora, o agendamento, ele é realizado direto ali no consultório. A gestante bate na porta e aí ela já tem o primeiro contato com o dentista. Então, ali, quando não é possível fazer um procedimento clínico, o atendimento clínico dessa gestante, nós orientamos, nós falamos a importância, nós conversamos, nos apresentamos. Olha, paciente, eu sou sua dentista, eu que vou te acompanhar. Então, isso já gera uma empatia e quebra aquele gelo, né, que a paciente tem de medo de dentista. Então, isso já faz com que ela tenha uma maior adesão ao tratamento, que ela não falte e que diminua as abstenções no decorrer do atendimento. Então, isso para mim foi um divisor de águas mesmo, a gente conseguir acolher a gestante ali, antes dela passar pelo agendamento, ela ser acolhida, você escutar qual é a queixa dela, porque muitas falam assim, eu não tenho nada, não estou sentindo nada, então eu não preciso. Elas não têm a consciência ainda de que a prevenção é mais importante, né? Então, a gente precisa entender que não é só a dor, a paciente não precisa buscar só quando ela está com dor, com um abscesso, porque os estudos eles são bem consistentes em afirmar que durante a gestação, a mulher ela fica mais suscetível a doenças, né, às inflamações, principalmente a gengivite. E aí a gengivite é um fator de risco para a gestante. A gengivite, os estudos demonstram que aumenta o risco de parto prematuro e bebês de baixo peso. A doença cárie também pode ser mais prevalente durante a gestação, né? Existe aquele mito que a gravidez causa cárie, mas na verdade não é a gravidez em si que causa cárie. É devido aos enjoos, ao pH mais ácido na saliva, e isso vai predispor a mulher a ter mais doença cárie. Essa predisposição também está relacionada com os hábitos. Às vezes a mulher ela sente mais sono, se sente mais indisposta e acaba negligenciando os cuidados com a saúde bucal dela. E também os estudos, eles são bem consistentes quando falam que durante a gestação é o melhor período para a mulher adquirir hábitos saudáveis que ela vai passar para o bebê. Então, é uma coisa que vai refletir não só na saúde da gestante, como também na saúde desse bebê, né? Então, a gente vai orientar também a paciente o quanto é importante ela estar trazendo esse bebê para estar sendo acompanhado, né? E isso também diminui o índice de cárie precoce da infância. Outra estratégia também importante foi a parceria entre os próprios colegas dentistas. Nós trabalhamos em 5 dentistas e nós temos horários diferentes, né? Nossa unidade é com horário estendido, então nós temos escalas diferentes. Então, quando a gestante vai lá procurar o dentista responsável por ela, às vezes aquele dentista não está. Então, nós acordamos
que, independente de qual área, de que equipe seja essa gestante, o dentista que tiver lá disponível vai prestar pelo menos o acolhimento e o agendamento para essa gestante. Então, isso ajudou bastante, porque às vezes a enfermeira encaminhava lá para o consultório, vai chegar lá, o dentista dela não estava, e aí essa gestante muito provavelmente não iria voltar na unidade só para agendar uma consulta ou só para passar pelo dentista. Uma ferramenta interessante também foi a vigilância em saúde, que é feita através de uma planilha, né? A gente tem um drive, e ali fica o nome de todas as gestantes, e aí também tem todos os atendimentos, o atendimento odontológico, então a gente consegue monitorar como que estão os atendimentos dessa gestante. Então, qualquer um pode ver, a gestante, a Maria, ela passou ou não por atendimento odontológico? Ali nessa planilha fica escrito. Então, muitas vezes eu, dentista, não vi, mas a minha enfermeira viu, e aí ela me lembra. Ela fala, olha, Jeane, tal, fulana não passou ainda. Então, isso é bem interessante para a gente poder acompanhar e não perder o segmento com essas gestantes. Outra coisa importante é o correto registro na caderneta. É uma coisa que nós falhávamos bastante, porque ali a gente ficava naquela ânsia de atender, né? Dentista gosta muito de atender, de colocar a mão na massa, extrair dente, restaurar, e aí a gente dispensava paciente sem fazer o registro. E aí a gente percebeu que isso era importante, porque essa gestante ela vai vir em outras consultas com médico, com enfermeira, e ali a enfermeira vai olhar, fulana, você já foi no dentista? Né? Tá agendado. Às vezes ela agendou e faltou, então os outros profissionais, desde o ACS, o médico, o enfermeiro, ele consegue ter essa informação, né? E a gente vai trocando informações para poder correr atrás dessas gestantes. Uma ferramenta bem interessante que a gente não usava, a gente começou a usar, foi a teleconsulta. E aí, no começo, a gente achou até estranho, né? Teleconsulta odontológica, o que você vai fazer? Mas, na verdade, é uma ferramenta importante, principalmente para aquelas gestantes que trabalham, que não podem estar indo na unidade, a gestante que tem aquela odontofobia, que não quer nem ver o dentista. Então, a gente liga, conversa, explica, orienta, né? Se ela não pode realmente ir na unidade, nos horários em que a unidade está aberta, a gente orienta outros locais que ela possa ir também. Então, isso tem sido tem trazido resultados muito bons. Os principais resultados. Nós passamos a fazer busca ativa dessas gestantes durante a visita domiciliar. Então, elas passaram a ser foco, né? Nas visitas. Antes a gente priorizava mais só os pacientes acamados, pacientes mais vulneráveis, e hoje a gente costuma também buscar as gestantes durante a visita. Então, nós também oportunizamos, quando possível, o acesso avançado para essas gestantes e também capacitar e treinar constantemente as equipes. Então, antes mesmo do Previne Brasil, a gente teve uma capacitação na minha equipe, né, com os ACS e com o médico e a enfermeira. Então, a gente explicou certinho o porquê que a gestante precisa passar pelo dentista, a gente fez um trabalho bem legal, e aí as ACS falaram, nossa, eu não sabia disso. E assim, eu acho que o ACS, ele é um multiplicador de informação. Então, elas acabam convencendo a paciente a ir à sua consulta. Então, essa capacitação foi bem legal. Aí, aqui a nossa cereja do bolo, né, que eu chamo, que é os resultados, os números. No segundo quadrimestre de 2021, todas as equipes ficaram aquém dos 60% preconizado pelo Previne Brasil. E já no segundo quadrimestre de 2022, a diferença foi, assim, gritante, né? Então, todas as equipes, elas alcançaram, superaram os 60%, sendo que uma das equipes alcançou 100%. Então, assim, nós ficamos bastante orgulhosos mesmo do nosso trabalho, então a gente
quer manter esse trabalho, né? Estender esse resultado para as outras equipes, apesar que todas conseguiram resultados muito bons. E, assim, esse aqui é o nosso orgulho. E como crítica reflexiva, nós temos os fatores positivos, né? Que foram as forças multiprofissionais entre a equipe de saúde bucal e também a equipe de saúde da família. Então, igual eu falei, foi um trabalho de formiguinha mesmo, todo mundo se ajudando. E o programa Previne Brasil, que no primeiro momento a gente, né, ficou um pouco receoso, falou assim, nossa, mais um indicador, mais uma cobrança, mas, na verdade, ele veio para impulsionar o trabalho que a gente já fazia. Então, nós sabemos, né, que nós, seres humanos, às vezes a gente precisa de um empurrãozinho para fazer as coisas. E aí, os fatores negativos que a gente pretende melhorar é a questão dos registros no PEC, né? Então, os meus colegas sabem, né, que às vezes é aquela correria de atendimento e atende, encaixa paciente, e, infelizmente, alguns registros eles vão ficando perdidos no PEC, e aí isso abaixa, diminui os nossos indicadores, né? E também as ameaças são os fatores culturais e sociais. Como eu disse anteriormente, a gestante tem aquele medo, né? Ai, eu não posso tomar anestesia, eu vou passar mal, vai fazer mal para o bebê, não posso fazer tratamento de canal, não posso isso. Então, a gente tem que trabalhar com a nossa maior arma, que é a informação. Mais importante do que o procedimento clínico, né, em si, é levar a informação para essa paciente, porque a gente sabe que não existe contraindicações nenhuma para o atendimento odontológico para gestante, né? A gente, lógico, existem os cuidados, a gente vai usar o anestésico correto, a medicação correta, mas não existe contraindicação. Eu faço um relato pessoal mesmo, que eu falo que as pacientes gostam muito de pesquisar no Dr. Google, né? Então, eu tive uma paciente que ela estava no segundo trimestre da gestação, uma paciente assim com múltiplos problemas de saúde bucal, e ela estava fazendo o tratamento certinho, aí ela precisava extrair um dente assim, uma cirurgia simples, que não tinha nenhum risco, ela estava no segundo trimestre da gestação. Só que aí, quando chegou no dia da cirurgia, ela falou, doutor, eu não quero fazer. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, não, porque eu li na internet que eu posso morrer. Então, assim, eu tentei explicar para ela, né, que não tinha risco nenhum, mas também nós temos que respeitar, né, a cultura da paciente, respeitar o corpo dela, se ela tem esse medo. Então, eu expliquei para ela dos riscos, que era manter aquele dente na boca, que era um foco de infecção, mas, assim, não impus, né? Eu acho que nós, como profissionais, nós temos que ter essa empatia. Então, ela está ali cheia de medos, uma gestante, tudo muito novo para ela, os hormônios, aquela loucura. Então, assim, eu não impus para ela, eu orientei. Graças a Deus não aconteceu nada, ela já teve o bebê, está bem. Mas, assim, é essa questão cultural mesmo, né? E hoje o Dr. Google, às vezes, em vez de nos ajudar, ele atrapalha. As nossas considerações finais oportunizar o acesso e o atendimento clínico contínuo de forma multiprofissional e integral para a gestante. Isso, né, que vem de acordo com os atributos da APS, da Estratégia de Saúde da Família, e, consequentemente, estender o resultado da equipe Gunter Hans para todas as equipes, não apenas para melhorar os indicadores, mas principalmente para melhorar a condição de saúde bucal da gestante e do bebê, daquela família como um todo. As nossas referências, né, referencial bibliográfico, e aqui a nossa reflexão, que as montanhas da vida, elas não existem apenas para que você chegue no topo, mas para que você aprenda o valor da escalada. Então, assim, muito obrigada a todos pela oportunidade. Obrigada.